Olá, advogado. Você já está habituado a utilizar o e-processo? Mas existem algumas sutilezas que talvez você não saiba muito bem. Penso eu que seja do teu interesse. Existe aquela questão do cronograma de implantação, de forma que o e-processo ele foi implementado ao longo de diversos meses, ao longo das unidades federativas. E isso daí vai implicar a respeito de se o teu processo nasceu numa determinada unidade federativa a partir ou antes daquele período. Será que você, tendo o teu cliente, a matriz, numa determinada unidade federativa, sempre vai estar atuando através de um processo eletrônico, portanto vai ter algum tipo de facilidade em relação à interposição de defesa ou recurso? É importante que você entenda um pouco melhor a respeito disso. Como a situação não ficou muito clara, será que você sabe analisar se o processo é físico ou eletrônico? Se você der uma olhada na tela do e-processo, você vai ver que é mais ou menos até fácil. Agora, essas questões que envolvem os autos de infração e a notificação atualmente existente, é muito importante que você saiba verificar quando é que é considerado a ciência da notificação entre as diversas formas de citação que existem. Porque a partir desse momento é que será feita a contagem dos prazos. Então essas questões que envolvem as questões de auto de infração versus imposição de multa, os elementos essenciais do auto de infração, como é que você faz para consultar autos de infração e das notificações de débito, seja ela física, seja ela eletrônica. Como é que você chegou num cliente que você foi recém-contratado e como é que você vai visualizar, olha, vem cá, eu queria saber todos os processos que estão associados àquele meu cliente. Como é que eu vejo isso? Até que ponto aquela informação vai ser tudo o que eu preciso ou até que ponto, depois que eu tive acesso a todos esses casos aqui desses processos, eu ainda assim preciso me reportar ao cliente para pedir códigos de acesso, para poder visualizar a íntegra. Você sabe muito bem quando, a depender do recolhimento que foi apresentado pelo contador, depois que a empresa apresentou a notificação de débito, se você vai demandar naquela cobrança, naquela defesa na cobrança administrativa, se vai ser feito um termo de retificação, que é o TRET, ou um termo de alteração de débito, que seria o TAD. Essas questões que envolvem os prazos para a interposição de uma defesa, você já sabe muito bem como você vai fazer para computar? E se você estava tentando acessar e o sistema estava fora do ar? Como é que você vai conseguir visualizar se o problema está com o teu computador, com a tua internet, ou se foi um problema geral? Eu pensei que o problema era lá na indisponibilidade, mas na verdade o problema era meu, terminou que eu perdi essa contagem do prazo e agora? Como é que eu faço, já que eu perdi o prazo? Quais são os requisitos para que você faça a interposição de uma defesa, seja de auto, seja das notificações? É muito importante que você saiba fazer a anexação das defesas, que você saiba o conteúdo mínimo da defesa e saber, olha, vem cá, e se na minha defesa eu juntei tantos documentos que ele não consegue nem sequer transmitir, porque é uma quantidade e uma volumetria maior. Como é que eu devo proceder a respeito disso? O jeito que você está produzindo documentos talvez esteja pouco eficaz. Talvez você tenha metodologia própria para poder você enxugar em termos de quantidade, até de megabytes, para poder você fazer a anexação da tua defesa. Existe a questão de notificação de providência, notificação de procedência, decisão de improcedência. Como é que isso tudo se harmoniza ao longo de um processo de cobrança administrativa? E se em algum momento chegou o momento da interposição da multa, que veio posterior ao auto de infração, como é que você visualiza o cálculo daquela multa?
como é que você toma ciência daquele resultado da análise da primeira instância, no caso de processos de auto de infração ou de notificações. Uma vez que aconteceu isso, você vai poder fazer o pagamento, sugerir o pagamento ou interpor recursos. Quais são os cuidados que você precisa ter com essas questões que envolvem o prazo? E se houve o pagamento a necessidade do pagamento já chegou no final de um determinado curso da cobrança administrativa e você sugeriu, olha, infelizmente nesse caso aqui vai ser necessário o pagamento da multa. É muito importante que você tenha essa noção dos efeitos do pagamento da multa em termos de cobrança, em termos do impacto financeiro a depender do cumprimento da obrigação principal do pagamento da multa dentro do prazo, que vai surgindo e aumentando os impactos crescentes ao longo do tempo, para que você melhor oriente o teu cliente. O pagamento dos valores devidos decorrentes de um processo de uma multa, que é feita via DAF, como é que é feito o pagamento do FGTS propriamente dito, residual, que você defendeu, mas ficou um pouquinho sobrando, que ficou faltando pagar, aquele débito no final das contas tornou-se incontroverso. Você entende esse marco temporal e sabe demandar do contador se ele vai te apresentar uma guia CFIP ou uma guia do FGTS digital? É muito importante isso para você. Você sabe diferenciar as diversas certidões negativas de débito. Você saberia diferenciar a certidão negativa de débito trabalhista do e-processo com a da Justiça do Trabalho? Essa é fácil, né? Mas elas têm algumas confusões em relação ao conteúdo delas e também, às vezes, tem uma certa peculiaridade porque existe a certidão de regularidade de FGTS expedida pela Caixa. Estamos falando de 3 notificações. Vamos supor que o determinado valor não foi pago lá na parte administrativa, terminou sendo encaminhado para a PGFN, você terminou só pagando lá no ambiente da PGFN, mas aquele pagamento ainda não sensibilizou o e-processo para efeito de concessão de certidão negativa de débitos trabalhistas. O que é que você vai fazer? Vai entrar na justiça para poder obter aquilo? Existem soluções que você pode fazer muito mais rápidas se o teu cliente, naquela fase em que o pagamento da PGFN ainda não sensibilizou o e-processo, de forma a que o teu cliente possa obter uma participação numa licitação sem problema nenhum. O teu conhecimento vai fazer com que você obtenha esse êxito de uma forma mais rápida do que uma liminar, provavelmente. Alguns quadros de prazos precisariam ser consolidados para facilitar o teu entendimento. E viu quanta coisa do e-processo? Mas eu estou enxerido, né? Falando de e-processo, coisa do teu interesse, do teu dia a dia. Pois é, mas algumas coisas pode ser que sejam do teu interesse, pode ser que você não tenha conhecimento. E se você estiver querendo saber a respeito um pouco mais disso, clica no link aqui, ó, embaixo, e você vai ter informações complementares de um curso feito com todo carinho, com mais de 20 videoaulas, com cerca de 170 páginas da apostila, índice por vídeos, com um monte de informações como estas e muitas outras do teu interesse. Seja muito bem-vindo. Enquanto isso, eu sigo contando nuvens.